Olá, meu amado, você que está aqui comigo. Estamos iniciando mais uma live da nossa campanha de 40 dias. E hoje, 32º dia. Nosso amado Luan Ribeiro, mais uma vez, foi o grande campeão aí na entrada, o primeirão a entrar. Muito boa noite. Paz seja convosco. Muito boa noite também a Cristina, a Thalita, Santos de Oliveira, a Thay Rodrigues, a Hora da Escatologia, que vai entrar conosco já, a irmã Kéferne, a Cristina Roselaine, paz seja convosco. Cristina.Roselaine, foi você que me mandou a dúvida da novela. Eu acho que é isso aí, vamos tirar ela hoje, essa dúvida em nome de Jesus. Isaura Procópio, pastor Isaura, Marco Aurélio, tia Alencar entrou, muito boa noite, paz seja convosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe nesta live de hoje. E hoje, então, o nosso 32º dia da nossa campanha de 40 dias para ter acesso à colheita sobrenatural. E hoje, o tema da nossa live é Escatologia, parte 3. Escatologia, parte 3, aonde vai estar comigo aqui o ilustríssimo escritor, professor, teólogo Rodrigo. Vai estar conosco hoje aqui, tirando as nossas dúvidas, nos dando instruções sobre escatologia, ok? E, lembrando, nós estamos lendo o livro de Apocalipse, ok? Hoje lemos pela segunda vez o livro de Apocalipse, capítulo 15. Exatamente. Apocalipse, capítulo 15. E eu tenho certeza que você está lendo naquela perspectiva de descobrir quem é Jesus, ok? Escatologia, parte 3. Glória a Deus. Eu quero então orar com você para nós então lermos o texto base e prosseguir aqui com o professor Rodrigo. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque sabemos que só tu és santo, soberano, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o general dos generais. O Senhor é o Deus esplendoroso, advogado dos advogados. O Senhor é o Deus do ouro, da prata. O Senhor é o nosso Jeová Jiré, o que nos supre, o que nos dá a prosperidade. É o Senhor que tem planos de paz e de nos fazer prosperar. É o Senhor quem sabe quem somos. É o Senhor que define a nossa identidade. E é no Senhor que queremos estar firmados, porque o Senhor fez os céus e a terra com uma só palavra. E nós estamos felizes por isso, porque nós também não fomos feitos pela palavra, nós fomos feitos pelas mãos e pelo sopro. E aí houve esse alinhamento dos céus com a terra. Então nós te adoramos por isso, porque o Senhor tocou para nos fazer, ó Deus. E assim nós somos felizes, assim nós somos filhos amados, embaixadores do reino de Deus aqui nesta terra. E é isso que queremos para esta noite, que o teu reino venha, entre em nossos corações, Pai. Preencha o vazio da nossa alma, porque há um vazio dentro de nós, ó Deus, e esse vazio só é completo quando o Senhor está sentado no trono dos nossos corações. É assim que desejamos que esta noite seja, Pai, que o Senhor sente no trono do nosso coração, governe realmente a nossa vida, Pai, nos dando direção, nos dando instrução, nos dando exortação, ó, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e hoje queremos um pouquinho mais da tua palavra, Pai. Então molde os nossos corações para que possamos ter liberdade total, sem libertinagem, Pai. Queremos ter liberdade dentro, Senhor, do que o teu Espírito Santo entregou a nós à medida da nossa fé. Assim nós estamos com o coração escancarado, aberto, sedento, Pai, pela tua palavra. Que não seja simplesmente um bate-papo, mas que seja uma demonstração de amor do Deus Pai para com os seus filhos. Porque assim o Senhor escreveu a nossa história
um começo, um meio e o fim é contigo, Pai, eternamente. É isso, Senhor, que nos dá alegria de viver no teu reino, um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Entre em nossos corações, transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Então, nós já vamos iniciar aqui lendo o texto base e vamos proclamar esse texto base no dia de hoje. Está lá no livro de João, capítulo 4, dos versículos 34 ao 35. E enquanto você escuta, você poderia muito bem, seguir a nossa página. Porque desde que eu comecei as nossas lives, nós temos 3.219 pessoas que estão seguindo. Não teve nenhuma pessoa seguindo a mais. Então faz um favorzinho aí, vai lá no seguir e siga a página Pleno Louvor Church e aproveita também e segue a página A Hora da Escatologia. João capítulo 4, versículo 34 diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que sustentava Jesus era o quê? Fazer a vontade que o Pai o enviou. Você sabe qual o propósito da sua vida? Por que você está aqui nesse mundo? Isso deveria ser o teu alimento, a tua motivação. Esse propósito Deus vai te revelar hoje em nome de Jesus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Já está pronto para a ceifa. Então, agora eu quero convidar o nosso professor Rodrigo e eu gostaria que você, então, além de enquanto eu estou convidando, você poderia compartilhar, clicar na flechinha e compartilhar com outras pessoas aí a nossa live. E também seguir as nossas páginas, tanto a página do professor Rodrigo, A Hora da Escatologia, tanto a nossa página Pleno Louvor Church, ok? Grande abraço a você. Lembrando aqui que quem tiver o link do professor, da venda do livro dele, pode aqui colocar nos comentários, para quem tiver interesse já entrar e já adquirir. Amém? Vamos lá então procurar aqui o professor aqui no meio dessas pessoas que aqui estão, para que a gente possa então convidá-lo para entrar na nossa live, ok? Vamos achar ele aqui. A Hora da Escatologia, Rodrigo. Entrando aí o nosso mestre, o nosso professor Rodrigo está conosco aqui esta noite, de cabelo cortado. Hoje ele está afiado, mais leve, e eu tenho certeza que vai ser espetacular. Boa noite, paz seja convosco. Boa noite, paz seja convosco. Tudo bem, pessoal? Muito bom estar de volta com vocês nessa parte 3. Estava acompanhando aqui a palavra do pastor Marcelo, a oração, uma oração muito bem-vinda, muito abençoada para nós. E concordo em gênero, número e grau com tudo que foi falado. Criei um script aqui, mas ouvindo o pastor Marcelo falar, fiquei com vontade de fazer um monte de coisa fora do script, que é falar sobre significado e propósito, porque a vida da gente só faz sentido assim, quando a gente encontra o significado, o propósito, quando a gente descobre o talento, aquilo para que fomos criados, né? Não tem coisa mais gratificante, que traga mais saúde psicológica, saúde mental, saúde espiritual para uma pessoa, do que descobrir o seu propósito. Por exemplo, quando você leva um carro no mecânico, e o bom mecânico, aquele cara que está completamente envolvido com a coisa, quando ele escuta o barulho do motor, ele já costuma te falar: esse carro tá batendo isso, esse carro tá batendo aquilo. Quando você vai conversar com alguém que é hair designer, que é a cabeleireira, ou o cabeleireiro, ou o barbeiro, e aí o cara olha pra você e fala: olha, esse corte aí, essa barba não fica muito legal, falando de mim, que o seu rosto é meio arredondado, então a gente tem que fazer um negócio pra ele ficar um pouquinho mais quadrado, senão você fica desse tamanho na tela. Então, cada pessoa que descobre o seu talento,
quando ela é colocada diante de uma situação que tem a ver com o seu talento, ela logo se apresenta, ela logo age, porque ela descobriu o seu propósito, ela descobriu a sua função. E na vida, nós seremos muito mais lembrados pelos problemas que nós causamos do que por aquele que resolvemos. Então é muito importante que cada um esteja atuando no seu lugar, entenda o seu propósito, entenda o seu significado. Isso é de suma importância, né? A oração foi maravilhosa. Nós precisamos, quando você fala na oração sobre libertinagem, o que nós precisamos é da orientação da palavra de Deus, né? Da graça. Por exemplo, começando aqui então, já aquecendo o nosso bate-papo, todo o livro de Apocalipse, né, ele vai estar baseado na mensagem de Jesus, obviamente, na revelação do Cristo, de como Cristo se apresenta. E no primeiro momento ele traz a carta às 7 igrejas. E ele traz muitas críticas às 7 igrejas. Inclusive, nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, que é uma igreja que ele chama de morna, fala que não é quente, não é fria. E ele tem duras repreensões, diz que ela está com as vergonhas de fora, que ela se acha muito rica, mas que ela é pobre. Mas o que mais me chama atenção nessas 7 cartas, e sobretudo nessa última, sétima, não são as repreensões, porque apesar dele diagnosticar os vários problemas delas, ele diz, mas eu estou no meio de vocês. Eita, glória a Eis que eu Deus! estou batendo a porta, se alguém abrir eu vou entrar. Então ele identifica os problemas da igreja, mas ele diz, sim, vocês têm problema, mas são minha noiva. Sim, vocês têm problema, mas eu vos escolhi. Você que está em casa aí, Delícia. assim diz o Senhor para você nessa noite. Você tem problemas, você tem situações, mas eu te escolhi. Portanto, não importa se você caiu, se você tropeçou, o que aconteceu, importa que você voltou, importa que você está aqui e que você está recebendo essa palavra profética para a sua vida, né? Amém, glória a Deus. Então, começando aqui o propósito da nossa reunião, vou fazer já uma pergunta de cara, porque hoje você vai nos dar um plano escatológico. Mas me perguntaram aqui, na novela Apocalipse, tem cenas que mostram que nas perseguições, se você não falar onde está tal pessoa, a sua cabeça é arrancada. Isso vai acontecer mesmo? Sim, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Inclusive, chama muita atenção o fato do texto ser enfático nisso. Fala de degolada. Nós podemos ler, ou os irmãos podem ler em casa para a gente ganhar tempo, mas eu posso citar o versículo Não, também. Ele diz só assim, cita o versículo, Apocalipse capítulo 20. 20, versículo 3 e 4. Diz Tá. que quando Cristo voltar no final da tribulação, muitas pessoas ressuscitarão que foram degoladas, porque não aceitaram a marca da besta e não negaram o nome de Jesus. Por não terem aceito a marca e, consequentemente, confessado a Jesus, elas foram degoladas. Isso traz uma série de implicações e de possíveis interpretações. Por exemplo, nós temos lá no Oriente Médio aqueles grupos extremistas, terroristas, que têm o hábito de degolar, né? Então poderia ter uma relação com aquilo. Fato é que o Apocalipse menciona degolar, realmente, se negar a marca e não negar a Cristo. Então a pessoa é degolada, sim. Ok. Respondido então. Número 2. Tenho uma dúvida. No dia do juízo final, onde seremos julgados? Terá realmente uma plateia? Vai ter um telão mostrando os meus atos? Como vai ser isso? Então, essa coisa do telão é senso comum também, né? Quem está nos acompanhando desde o início das lives, e tem sido muito boas as lives, inclusive tem ficado amigo do pessoal aí, ó. Fiquei amigo da família Bonaldo, pai, mãe, marido, esposa e filha Bonaldo. Fiquei amigo da turma aí, estão vendo eles aqui online, ó. Então, Tem olha só, mais uma turma aí que anda com eles, que é todo mundo junto, hein? Tayane, tem uma turma aí que eu tô gostando de trocar ideia, tá muito legal. Quem está acompanhando desde o início tem ouvido a gente falar aí de coisas que são senso comum. São coisas que surgem no meio da igreja, gente, que vira senso comum, porque todo mundo repete aquilo, mas quando você vai procurar na Bíblia, não tem, não é? Então isso acaba acontecendo muito. E aí você precisa o tempo inteiro estar voltando com a Bíblia, chamando as pessoas para poderem refletir o texto bíblico e pensar aquilo de uma forma realmente bíblica e não de uma forma do senso comum. Tá. E aí eu perdi a pergunta. Fui falar dessa A coisa. pergunta é, perdi a pergunta. A pergunta é, vai ter telão no dia do julgamento telão, final? Vai ter plateia? Ou vai ser só eu e Deus? Como é que é? Eu falei do senso comum para falar do telão, porque virou senso comum que quando Cristo voltar e nós estivermos no juízo, haverá então um telão onde as nossas vidas vão ser passadas diante de todo mundo e nós vamos ficar envergonhados. Bem, veja. Teremos 2 momentos para esse juízo. Um é no tribunal de Cristo. Quando nós formos arrebatados, nós vamos, como obreiros, comparecer diante do tribunal de Cristo, e nós já até falamos sobre isso, acho que na parte, não lembro se foi 1 ou 2,
O Tribunal de Cristo, uma coisa interessante, é que se você chegou no Tribunal de Cristo, você não é mais condenado. Se você chegou no Tribunal de Cristo, é para recompensa. Então, no Tribunal de Cristo, não é o obreiro que é julgado, mas a obra do obreiro, né? A obra do salvo. Então, as nossas obras, sim, serão expostas diante do trono de Deus, mas esse sentimento de vergonha e tal, isso vai estar suplantado. Porque se tivermos feito menos obras, teremos menos galardão. Se tivermos feito mais obras, Sim, mais galardão. sim. Agora, tem um outro julgamento, que é o trono branco. Que esse é o depois do milênio. No trono branco, essa coisa do telão que costuma se dizer, é porque o Apocalipse Opa! 21 diz que quando chegarmos no trono branco, que é depois do milênio, vão se abrir o livro da vida e os livros. Então o Apocalipse menciona que existem livros dos registros. Então, e se fala em livro porque naquele momento o conhecimento que se tem realmente são dos pergaminhos, né? Dos rolos. Talvez se fosse falar hoje, ia falar que abria o Instagram da gente se o João fosse escrever hoje. Então essa coisa do telão é porque as nossas obras serão todas expostas no livro da vida e nos livros. Então assim, Tá. levar de forma literal. Ah, vai ter um telão que as nossas obras vão aparecer? Não, não vai ter telão. O que vai ter é que o livro da vida vai se abrir e o livro das obras, o livro da consciência, os 7 livros do juízo, que a gente pode falar na semana que vem sobre os livros do Tá. juízo, que aí cabe um monte de coisa. Isso vai ser, então, vai ter uma plateia vendo, que era a pergunta dela. Sim, todo mundo vai Sim, ver. estaremos todos juntos, tanto no tribunal de Cristo para os salvos, quanto no trono branco para os condenados. Então você percebe que você falou uma coisa aí, que nós vamos ser julgados como obreiros, num determinado ponto aí. Então Deus nos criou com algumas responsabilidades, né? Sim. Tanto que a responsabilidade de Jesus era fazer a vontade que o Pai tinha enviado, que é o texto base da nossa campanha aqui. Então, nós também precisamos saber realmente a nossa posição, porque nós vamos ser julgados de acordo com isso. Olha, era para você feito isso, mas você fez aquilo. Então é só uma pedrinha para você, ou pedrinha nenhuma para você. É aquele barraquinho ali e tá muito bom. É mais ou menos por aí ou não? É por aí. Pastor Marcelo, inclusive, tem uma parábola que Jesus contou que eu acho extremamente importante, mas ela é confrontante. Que é quando ele diz que, quando nós estivermos diante do nosso Senhor, se nós tivermos feito somente aquilo que foi mandado, ele nos chamará de servos inúteis. Eita! Isso é muito forte e todo mundo tinha que refletir isso. Se nós fizermos somente aquilo que nós soubemos que era para fazer, nós somos servos inúteis, porque não fomos além. Isso é de uma importância em conexão, por exemplo, com a doutrina do Tribunal de Cristo do Galardão, porque ele nos comissionou com uma série de coisas. 1 Coríntios 4 diz que nós somos despenseiros de Deus. Então vai variar aí de acordo com tradução para tradução, vai dizer que nós somos mordomos de Deus, dispenseiros de Deus, administradores das coisas de Deus. E somos seus embaixadores junto à humanidade, já que Filipenses 3 vai dizer que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Sim. Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Então temos uma importância, temos uma significação, a nossa vida não é só nossa. Inclusive, tanto a nossa vida não é só nossa, que o Salmo 63:3 diz que a tua graça é melhor do que a vida. Então, ter a graça de Deus manifestada em nós, ter o propósito de Deus manifestado em nós, é melhor ainda do que viver. Então, porque a nossa vida não é nossa. Eu me lembro aqui, se você me permitir ainda uma correlaçãozinha, dos irmãos moravianos, aqueles lá do século XVI, XVII, XVIII por ali, que se venderam como escravos a fim de evangelizar uma ilha de um britânico que estavam os presos. Quando eles chegaram no porto para se despedir da sua família, e todo mundo assim chorando, puxa vida, esses meninos vão para lá, eles se abraçam do navio, acenam para as pessoas e dizem que o cordeiro que foi imolado receba a honra pelo seu sacrifício. Eles Olha não só. consideraram aquela coisa perda de estar indo para uma ilha viver como escravo pro resto da vida, porque eles iam lá pregar. Eles iam Sim, evangelizar. Eles entenderam que o chamado era maior que eles. O sim. propósito divino, cumprir o ID, promover o reino, era maior que o interesse pessoal. Ontem nós falamos disso numa live com um casal, que até você entrou, que nós estávamos coletando o testemunho deles, e eles comentaram que teve um profissional, que inclusive está aqui conosco, é um dos nossos pastores, que esteve na casa deles e deu uma palavra para eles. Ou seja, ele estava naquela montanha do trabalho dele, mas aquele trabalho ele cumpriu o propósito para que ele foi infiltrado naquela casa, e ele não ficou como um agente secreto, não. Ele declarou
exatamente o que aquele casal precisava ouvir. E aquilo foi chave para a mudança da vida deles Olha bem, completamente. E eu quero já introduzir uma nova pergunta aqui, pode mandar. dizendo o seguinte: nós temos somente dois anjos da guarda? Ou tem mais ou tem menos? Como é que é? Então, veja, pessoal, o conceito de anjo da guarda, ele é um conceito que nós herdamos dos nossos irmãos lá romanos, católicos romanos. Veja, nós ao nascermos não recebemos, como esse outro senso comum diz, um anjo da guarda que fica andando atrás de nós o tempo inteiro e protegendo a gente nesse conceito popular de anjo da guarda, que a gente conversa com o anjo da guarda, intercede, pede o anjo da guarda para interceder por nós. Isso não existe, né? Como diria o falecido padre, isto não existe. Né? Sim. Só fazendo a brincadeira, isso não tem. O Hebreus vai dizer que os anjos são seres criados por Deus, que nos protegem, entram em batalha espiritual por nós. Isso tudo aí, isso é bíblico, altamente bíblico, e é assim mesmo, né? E se nós pudéssemos os olhos espirituais serem abertos, nós veríamos agora grandes batalhas entre anjos e demônios, inclusive usando a escatologia do Antigo Testamento, que é o profeta Daniel. O anjo Gabriel aparece e traz a resposta para Daniel. E diz que desde o primeiro dia a resposta havia sido enviada. E chama Daniel de homem muito estimado no céu. Daniel fala, que muito estimado, porque eu estou aqui esse tempo todo e você chega só agora. Ele diz, não, desde o primeiro dia Deus mandou trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de passar. Poucas pessoas já leram essa passagem, pastor Marcelo. Então, o que o texto está dizendo? Que existem demônios que influenciam as nações e os líderes das nações. E que um demônio pôde impedir que Gabriel passasse. E ele diz, e ninguém se animou a meu favor a não ser Miguel, um dos primeiros principados de Deus. Então Tá. Miguel foi lá brigar com o demônio a fim de que Gabriel pudesse passar. Então a Passar. realidade da batalha espiritual, ela é escatológica, ela está ali, ela está posta e o tempo inteiro acontece. Agora, anjo da guarda, se é um, se é dois, veja, anjo da guarda nesse conceito popular não existe. Ninguém deve pedir nada para anjo da guarda. O anjo da guarda não pode interceder por você. Anjo da guarda nesse conceito popular não existe. Quem pode interceder por nós é Jesus Cristo, o nosso único intercessor. E o anjo, eles nos protegem, mas não fica nos servindo igual nos desenhos animados e nos filmes, isso não existe. A pergunta é se nós temos um ou se nós temos dois. Na No verdade, a gente conceito, pode continuar. no conceito popular de anjo da guarda que a gente ouve falar, aí não tem nenhum nem dois. Né? Nenhum nem dois. Os anjos lutam com os demônios a favor de que o reino avance, de que os propósitos de Deus se cumprem. Mas não tem um anjo pagiando a gente no sentido de pajem. Isso é Sim. importante. Gente. Ok, ok. E tá muito claro quando está escrito lá no Salmo 91:11 que Deus enviaria os seus anjos para nos ajudar a Sim, nós não tropeçarmos. É anjos, a quantidade de anjos que nós precisarmos para aquela exatamente. situação foi o que aconteceu com essa luta aí, quando Daniel estava lá orando, jejuando por 21 dias, houve a guerra e tudo mais. Então, mais uma dúvida, e essa aqui é atual. Os gafanhotos que estão por aí, né? Inclusive, eu vi um grilo aqui na minha garagem essa semana e eu já fiquei assustado também. Né? Eu quero, é o final dos tempos, é aquele gafanhoto descrito lá no livro de Apocalipse, que eu procurei cabelo, não vi. Aí fiquei mais tranquilo. Aquela descrição do Apocalipse lá não tinha nele, né? Então, Não, não tinha, fiquei tranquilo. veja, pessoal, não é possível que a gente realmente vendo gafanhotos, ciclone no Brasil. Quem é que podia pensar há pouco tempo? Eu estou em Minas Gerais, não é? Ciclone que explode. Há poucos anos atrás, nós tivemos um tremor aqui em Minas. Onde que. Brasil, país tropical, onde se podia conceber isso? E agora, o julho começa com ciclone, como é que chama? Ciclone bomba, entrando pelo Bomba, sul. bomba. Exatamente, ciclone bomba. E aí gafanhoto, e Covid-19, e terremoto no México com alerta de tsunami. Não é possível que vejamos essas coisas e não atentemos que são sinais. Tem um pastor amigo aqui em Juiz de Fora que ele fala assim, eu já não tô nem procurando sinais mais, eu já estou esperando a trombeta tocar porque nós vamos subir a qualquer momento. Então veja, os gafanhotos que foram do Paraguai para a Argentina e da Argentina quase entrando aí no sul do país, eles não são os gafanhotos de Apocalipse 9, porque há toda uma descrição ali no capítulo 9 da aparência desses gafanhotos, que poderiam muito bem ser, na visão de João, helicópteros e exército. Por que eu digo essa coisa?
Porque se nós continuarmos a ler o capítulo todinho 9, ele vai dizer que tem, ao mesmo tempo que ele se utiliza muito de símbolos, ele chama o tempo inteiro para uma literalidade, né? Alguém está dizendo aqui que teve também nuvem de poeira, Nuvem de exatamente, poeira. vindo, atravessando o Atlântico, vindo para a América Central, ou indo para a América Central. Então veja, o João, ao descrever esses gafanhotos, diz que eles são demônios, que eles estão vindo do poço do abismo, e o abismo é de onde está saindo os demônios. Mas ele fala desses demônios agindo num exército, aí não deixem de ler o Apocalipse capítulo 9 todo, o capítulo é pequeno. Então ele diz que virão um exército de 200 milhões de soldados invadindo e que o Eufrates secaria e que eles passariam por ali, culminando com a batalha do Armagedon. Então são espíritos de demônios, sim, usando exércitos de nações que vão se conflagrar lá no Armagedon. Então os gafanhotos que estão vindo do Paraguai para a Argentina e entrando no Brasil não são os gafanhotos do Apocalipse 9. Nós não estamos vivendo neste... acho que isso é muito importante dizer, pastor Marcelo. Nós não estamos vivendo neste momento, pessoal, as pragas do Apocalipse, não. Porque o que inicia isso tudo é a assinatura do anticristo que dará início aos 7 anos da tribulação, que é a última semana de Daniel, que ainda não começou, porque a igreja não passará pela tribulação. Quando dizemos que a igreja não passará pela tribulação, obviamente isso não se trata da igreja institucional, denominacional, pleno louvor, quadrangular, assembleia, batista, não é isso, é o corpo místico de Cristo, são aquelas pessoas que creem, de acordo com Lucas 21:36, Jesus disse que é os que estiverem cheios do Espírito Santo, orando e vigiando. E esses que vão ser arrebatados. Então não é a igreja inteira que vai subir, não é só fazer parte da igreja, não é só ter carteirinha de membro, tem que nascer de novo. Tá, isso aí é importantíssimo, viu? Isso é importantíssimo. Isso então nós não estamos vivendo as pragas do Apocalipse porque a grande tribulação ainda não começou e porque a igreja não passará pela grande tribulação. Tá. Então esses gafanhotos não são os gafanhotos do Apocalipse, mas são sinais. Fazem parte dos sinais. São sinais, mas não são, são gafanhotos paraguaios, é isso. Não são os... É bem isso, gostei. Foi os verdadeiros. Muito bom o trocadilho. Isso aí. Apocalipse capítulo 10 trata de um tal de um livrinho que aí deu para João comeu, sentiu gosto de mel, depois ficou amargo. Que tal de livrinho é esse? Esse livro é justamente a revelação do Apocalipse, porque a revelação é conforme você tem brilhantemente aberto as lives, falando que a intenção é revelar o Cristo, não tem outro propósito, irmãos. Apesar de falar dos juízos, é a revelação do Cristo, que tem olhos como chama de fogo, que penetra tudo, que seus pés são como latão reluzente, que é o nosso misericordioso, o Salvador, o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é a nossa vitória. Esse é o propósito. Então, ao anunciar, olha que coisa linda de se anunciar. Quando come o livro, no primeiro momento, conforme o Ezequiel também diz, porque isso aqui está correlacionado com o livro que Ezequiel também comeu, na boca, quando come, ele a princípio ele tem um sabor de mel. E quando você anuncia o evangelho, quando você anuncia essa vitória, o Cristo vitorioso, mas quando você interioriza aquilo ou internaliza aquilo, quando aquilo vai para o estômago, para o ventre, para as entranhas, você percebe o amargor, que são juízos. Então a mensagem do Apocalipse, a revelação, é o Cristo triunfante. Mas no processo existem juízos bem amargosos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, o anjo vai dizer: ai daqueles que recebem a marca da besta, porque sofrerão o juízo e a ira de Deus durante o período da tribulação. Então, e o ai das grávidas? E o ai das grávidas também está emendado nessa pergunta ou já é outra? É uma outra já que eu já emendei, que você falou do ai aí. Então... O ai das grávidas está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 19 e 20. E aí, pessoal, Mateus 24, a partir do verso 8, tem seu paralelo com Apocalipse 6 ao 19. Então, se eu estiver falando muito rápido, pastor Marcelo, você me chama de volta, porque não tá não, depois eles escutam de novo no YouTube. Bora trabalhar, gente. Que a minha intenção é otimizar o nosso tempo. É realmente. Isso aí. Então vamos lá. Mateus 24, a partir do verso 8, ele tem seus paralelos com Apocalipse, capítulo 6 ao 19. Ou seja, o que eu estou dizendo? As coisas que estão ocorrendo em Mateus 24, elas têm relação direta e imediata com Apocalipse. São o mesmo episódio, a mesma situação. E o ai das grávidas está no contexto da grande tribulação. Tanto é que se você for ler aí, se vocês estiverem com Mateus 24 aberto aí, vai dizer: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Ou seja, tem uma especificidade muito grande.
Quando você olha os relatos das batalhas e das vezes em que Israel esteve sitiada no Antigo Testamento, ou na perseguição que Hitler infligiu aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres judias grávidas, elas tinham a sua barriga aberta na marra, tiravam o feto dali e batiam com o feto. É coisa horrorosa, às vezes, talvez, de falar assim aqui. Costuravam gatos dentro da barriga das mulheres. Algumas delas tiveram que comer o seu feto para não morrer de fome porque a cidade estava sitiada. Então Israel sabe muito bem o que é ser sitiada e como sofrem as mulheres grávidas e as que amamentam. Quando Jesus fala as grávidas e as que amamentam, fazendo referência a algo vital, importantíssimo, de quando a vida está surgindo a partir da mulher grávida. E ele emenda dizendo que ora então para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Pouca gente sabe, pastor Marcelo, que em Israel há algumas regiões que nevam em dezembro. Inclusive, veja, é por isso que Jesus não nasceu em dezembro, não nasceu no dia 24 de dezembro. Mas calma, prestem muita atenção aqui. Jesus não nasceu no nosso tradicional Natal, 25 de dezembro. Ah, pastor, então tá errado comemorar o Natal no dia 25. Não, não tá errado. Porque o que nos importa é que Jesus nasceu. Porém, você sabe que o IBGE vai de porta em porta hoje e te pergunta quantas pessoas tem na sua casa, qual o seu grau de escolaridade, não sei o quê. Naquele tempo, quando Jesus nasceu, foi convocado um recenseamento, que era o contrário do IBGE hoje. Ao invés do IBGE nos tempos de Jesus e na porta da pessoa, gente, não existia IBGE lá, né? Eu tô falando só pra gente contextualizar e ficar fácil. Então, ao invés do IBGE ir na casa das pessoas no tempo de Jesus, as pessoas eram convocadas a fazer o recenseamento na época das festas. E aquela época em que foi convocado o recenseamento, o texto diz que era junto à festa dos tabernáculos, portanto, setembro e outubro. É por isso que todo mundo estava indo fazer esse recenseamento, que foi convocado ali, conforme você pode ler no Evangelho. Então, não pode ter sido em dezembro. Foi nos meados de setembro para outubro que isso vai ocorrer. Então, o ponto, quando ele fala para orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno, é porque no inverno tem neve, não dá. É uma terra de contrastes muito interessantes. O deserto é um calor escaldante, a época do calor ninguém quase suporta, mas no inverno algumas regiões também nevam. Então o povo, não, como é que vai fugir quando está no inverno? Não tem jeito. Por isso, ore para que a vossa fuga não aconteça. Aí das grávidas, orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno. E nem no sábado. Porque em Êxodo 31 está escrito que o povo judeu deverá guardar o sábado perpetuamente. Ou seja, não é com a igreja não guarda o sábado. O Senhor ressuscitou no domingo. Ainda que a gente tenha uma discussão aqui romana de por que o domingo, que quando os romanos perseguiam e não conseguiam destruir o povo... Mas não é o caso dessa live, não, para não politizar muito aqui a coisa. Beleza. Voltemos aqui então para o Ai das Grávidas, inverno e sábado. Então a ideia é porque que ele está falando o Ai das Grávidas? Por causa da perseguição que esse povo vai sofrer. É só ler os versículos que tem antes e depois, que você vai ver, inclusive, vocês que estão em casa, o texto não tem nada a ver com arrebatamento. Ai das grávidas, porque a barriga das mulheres vão murchar no dia do arrebatamento. Não, porque elas podem, ver se eu entendi, elas podem sofrer a mesma retaliação que sofreram ao longo da história de alguns países, inclusive o povo de Israel, que as mulheres sofriam muito. Umas comeram os seus fetos, outras tiveram a barriga tirada, colocado o gato dentro. Inclusive, não é só o povo de Israel que sofreu isso. Eu fui para a Coreia e o povo coreano, a mesma coisa, os japoneses faziam a mesma coisa com eles lá. Exatamente. Abria as barrigas, colocava gato dentro, fechava de novo e a mulher viva. Então, é nesse sentido que está dizendo. Não é que o feto vai ser arrancado e a mulher vai ficar aqui sofrendo porque ela não subiu. Não é isso. Não é isso. Tanto você está certo na sua colocação, que aí se ler o 21, Jesus vai dizer assim, e então haverá tão grande aflição, como nunca houve, desde o princípio, nem tampouco há de haver. Ou seja, ele está dizendo, tudo aquilo que vocês já passaram e sabem que é ruim, ó Israel, vai ser pior nesse período. Entendi. Agora vamos lá. O propósito dessa aula aqui, respondemos as dúvidas que estavam aqui comigo. Queria que você desse um plano para a gente, de hoje até o final, né? Sei lá qual é o final, quais são os acontecimentos de um modo assim mais genérico, não com muito detalhe, para a gente tentar construir um gráfico na nossa mente. A fim de alcançar isso na live de hoje, da gente realmente ter uma coisa positiva, eu fiz uma listinha aqui, ó, meu esbocinho. Vamos lá. Eu coloquei em ordem cronológica 33 sinais. E aí eu vou comentar todos eles, pelo menos vou dizer os 33. Se você julgar necessário, para aí, explica isso. Aí eu paro. Podemos fazer assim?
Só Podemos para que todo fazer. mundo tenha na live de hoje realmente um panorama escatológico de quando vai ocorrer o quê. Então, nesses 33 sinais, e propositadamente eu fiz 33, porque 33 cumpre-se o ministério terreno de Cristo com 33 anos, né? Glória a Então, Deus. veja, os 33 sinais, ou 33 acontecimentos cronológicos. O primeiro grande acontecimento que indica o fim dos tempos é a formação do Estado de Israel, o retorno do Estado de Israel, que aconteceu em 48, e a reconquista de Jerusalém em 67. Nós já falamos disso lá na nossa primeira live. Posso seguir? Vai embora. Naquele em que for para parar para comentar, que você julgar necessário, você. Eu E os falo. irmãos que estão em casa, a fim de mantê-los também bem ativos, se vocês quiserem enviar perguntas dentro dos 33 que eu vou falar, envia aí que nós vamos falando. Eu tô ouvindo. Na hora que alguém falar alguma coisa, eu paro. Pus até o outro Tá bom. fone agora, hein? Beleza. O Ah, segundo acontecimento nessa ordem cronológica é o aumento das viagens e o progresso da ciência, conforme Daniel 12 e Naum, que vão dizer do avanço tecnológico. Tanto é assim que nós estamos no final dos tempos, que o século XX experimentou desde invenções tecnológicas, o homem ir à Lua, e duas grandes guerras mundiais, não é? sim. Então, o aumento da ciência, a multiplicação do conhecimento. O terceiro acontecimento cronológico do fim dos tempos é o sinal do engano, de que Jesus falou demais em Mateus 24, ele falou umas 3, 4 vezes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o engano, a confusão religiosa. Ora, até os anos 1960, era comum a gente ter uma ideia de princípio moral, de moralidade, certo e errado. Dali para frente, a gente entra numa era pós-moderna, e agora você não tem uma verdade central, mas várias verdades que coexistem ao mesmo tempo. Seguindo aqui, o 4 seria guerras e rumores de guerras, epidemias e terremotos, que está em Isaías 30, 26, Isaías 24, Mateus 24. Então, inclusive eu tenho um gráficozinho, eu posso mostrar em outra live, ou tá lá nos vídeos no canal também, o número de terremotos, como aumenta, os rumores de guerra, essas coisas vão sempre ampliando. Nós estamos na iminência agora de ter uma terceira guerra mundial, com vários pontos sensíveis, seja na Coreia do Norte com o Sul, seja no Paquistão, seja agora com Israel reanexando a Cisjordânia. Então, vários pontos sensíveis para eclodir numa guerra onde as potências têm armamento nuclear, por exemplo, né? Então, isso é muito, muito significativo. Um quinto acontecimento nessa ordem cronológica, nós já vamos chegar no ponto que estamos, é a grande apostasia. Jesus falou em Mateus 24, Paulo em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3. E o sinal da apostasia é importante que os irmãos entendam e sirva de alerta, porque quando Jesus e Paulo falam de apostasia, eles não estão falando de apostasia no mundo, porque o mundo já é inimigo de Deus. Foi o João já declarou isso aí. Então, quando ele fala o sinal da apostasia é um sinal dentro da igreja. Quando o amor dos irmãos começasse a se esfriar de tal maneira que as pessoas começassem a se tornar insensíveis, né? Sem empatia. Um sexto acontecimento cronológico é o florescimento do deserto, Isaías 35, 41, 43. Israel, pouca gente sabe, exporta, é um dos maiores exportadores de laranja do mundo, perde para nós brasileiros. Eles têm a tecnologia dos kibbutz, que nasce flores e alface e fruta no deserto, né? Até o Brasil já importou essa tecnologia no Nordeste e o presidente quer, para não seguir muito falando de política e de bairrismos, o presidente quer até trazer essas tecnologias para cá. Então isso tudo está na Bíblia. Um sétimo acontecimento cronológico é a batalha que nós estamos. Essa agora começa a entrar mais no nosso tempo bem específico aqui. É a batalha de Ezequiel 38 e 39, uma invasão do Reino do Norte, muitos apontam que seria a Rússia e seus aliados, que vão invadir Israel e serão livres por Deus de forma milagrosa. Então essa batalha muito provavelmente acontece antes do arrebatamento da igreja. Um oitavo acontecimento cronológico é a reconstrução do templo em Jerusalém. Inclusive, essa semana, todas as mídias estão dando conta aí dos sacerdotes sendo treinados para começar o sacrifício do templo. Já se tem uma novilha vermelha. Se alguém quiser saber o que novilha vermelha tem a ver, tem um videozinho lá no canal só explicando qual é o propósito à luz do Êxodo e do Levítico para você entender o que a novilha vermelha tem a ver. E o terceiro templo, essa reconstrução, no item 8 aqui da cronologia, ela é muito importante porque no início de Mateus 24, Jesus disse que o templo ia ser destruído. E foi, em 70, né, no ano 70, pelo Império Romano. Mas no partir do versículo 15, Jesus disse que esse templo está de volta porque o anticristo vai profaná-lo. Então isso implica na reconstrução do terceiro templo. Um nono acontecimento cronológico são os tornados, os furacões e as alterações climáticas. Isaías 24, Isaías 30, Isaías 66, Lucas 21.
Então, as alterações climáticas, o aquecimento global, aquele tsunami mais gigantesco do Sri Lanka que moveu o eixo da Terra, o eixo imaginário da Terra, tudo isso foi previsto pelos profetas e por Jesus, e é o que nós estamos vendo. E aproveitando o ensejo dos tornados, o ciclone bomba aí no Brasil, gente. Isso tem que... Gente, não é possível que nós estejamos tão insensíveis espiritualmente que alguém fala de um ciclone no Brasil e ninguém se mexe. Meu Deus do céu, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos voltar para Cristo. Um décimo acontecimento cronológico é o grande evento que é o arrebatamento da igreja. Numa ordem cronológica agora, o próximo evento, muita atenção aqui pessoal, o próximo evento no calendário profético de Deus é o arrebatamento da igreja. E só subirá no arrebatamento da igreja quem tiver nascido de novo. E aí no final cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo, senão não tem jeito. É o Espírito Santo que, além de convencer do pecado, da justiça e do juízo, é ele que vai operar essa transformação em nós. Não é? Chegou uma pergunta agora que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Tá dizendo assim, sabendo que a imagem dos nossos olhos reflete o que estamos vendo, tá? Podemos dizer que os olhos em chamas de Jesus seria um reflexo dele estar vendo uma igreja em chamas por ele? Isso é legal, seria legal para a gente pregar, é uma aplicação espiritual. É um coração apaixonado, né? Eu acredito que a pessoa que traz essa colocação é muito importante, muito boa, porque certamente é uma pessoa que tem, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, o coração queimando por Jesus. Mas quando o texto diz que ele tem olhos como chama de fogo, é no sentido de que ele penetra tudo, e porque Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Porque, veja, quando o texto traz essa ideia, ele quer dizer que ninguém pode permanecer na presença de Deus sem ser queimado, sem ser destruído. Não é possível. A lei, o Antigo Testamento, ele vem justamente para dizer que nós estamos reprovados diante de Deus, perdidos, separados, afastados de Deus, que Deus é perfeitíssimo, santíssimo, inalcançável. Não fosse ele manifestar a sua graça, que significa o favor não merecido, ele sozinho na cruz como 100% Deus e 100% homem, ele asperge o seu sangue sobre nós e cobertos pelo seu sangue, então, podemos ficar na presença de Deus sem sermos consumidos por esse fogo. Então, essa coisa dos olhos, essa pessoa que faz a pergunta, é muito importante, porque ela traz algo de si. Cada um de nós fala de si, da sua experiência. Essa pessoa que fez essa colocação para nós aí, certamente tem o seu peito queimando de desejo de encontrar-se com Cristo. Então fala, puxa vida, não seria então um reflexo dos olhos do nosso coração queimando? É o seu coração queimando, porque você certamente é de Deus. Mas no texto do Apocalipse é um fogo de juízo. Inclusive, claro que isso não é o assunto da live, geraria mais polêmica, mas é só para dizer o seguinte, o fogo, ele é juízo. Isso é importante ter em mente. O fogo é juízo. Então, para a gente não entrar no mérito daquelas questões de batismo com o Espírito Santo e com fogo e tal, o que Jesus estava falando, mas só para deixar semear um pouco de sal e provocar-lhe sede, o fogo é juízo. Seguindo aí, pastor, o senhor está com as rédeas aí. Não, vai lá, agora número 11. Número 11. Então, no momento do arrebatamento, que é esse evento que nós estamos esperando agora no calendário profético, seremos os mortos em Cristo ressuscitarão e juntos com eles nós seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o grande ponto. O número 11, que é isso que eu acabei de falar, que é a ressurreição dos mortos, que estão crendo, aguardando a promessa, porque todos os heróis da fé, gente, morreram sem receber a promessa. É só a gente dar uma lidinha em Hebreus 11, que vai dizer lá, e Sansão, e fulano, e vai falando a galeria dos heróis da fé, dos caras que foram os tops, né, do Antigo Testamento. Inclusive o texto diz assim, homens dos quais o mundo não era digno, no entanto eles morreram sem receber a promessa. Aí o último versículo de Romanos 11 vai dizer, de Hebreus 11 vai dizer, eles morreram sem receber a promessa porque Deus tinha preparado algo melhor para eles, para que eles, sem nós, a igreja, não fossem aperfeiçoados. Então eles estão aguardando agora e morreram sem receber a promessa. Por isso, no momento do arrebatamento, na hora que Jesus vier nos buscar, ele vai primeiro se encontrar com esse pessoal que está aguardando e vai dizer, Davi, eu sou o bom pastor de que você falou. Daniel, fui eu que fechei a boca do leão. E por aí vai, né? Se apresentando a cada um desses. Abraão, amigo de Deus. Então isso é que se cumpre no item 11. O item 12 é o arrebatamento dos vivos. Então, numa cronologia, ressuscitam os mortos, item 11. Item 12
na cronologia dos eventos, os vivos são arrebatados e juntos encontramos o Senhor nos ares. No evento 13, desculpe, nós temos o nosso corpo transformado em glória. E aí isso é magnífico. Isso cabe uma live só para falar do corpo transformado, do corpo glorificado. É um corpo não limitado ao tempo, nem à matéria, nem ao espaço. É um corpo incorruptível, é um corpo que não morre mais, revestido de glória. Peraí, peraí, só uma coisa. Esse corpo glorificado, eu vou ter... qual que é a idade que a gente... 15, 20, 25, com barba, sem barba, como é que é? O Efésios capítulo 4 diz que é um corpo que atinge a estatura, a varonilidade de Cristo. Então, é por isso que o 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: hoje somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, num estado de vida adulta, num estado de perfeição, e alguém poderia dizer, mas qual que é esse estado, qual que é a aparência? Aquele que Jesus ressuscitou em Lucas 24. Ele atravessa a parede com as portas fechadas e diz, Pai seja convosco. Por atravessar a parede, a pessoa fala, é um fantasma. Aí Jesus falou, não sou fantasma. É sim, não é, sou, não é. Tem aí alguma coisa para comer? Tem. O que tem aí? Mel e peixe. E Jesus tomou e comeu. Mas é o corpo que atravessou paredes. É o corpo que flutuou em Atos 1 na frente dos discípulos. E quando ele diz, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Então é um corpo não limitado ao tempo, nem a matéria. Ele não vai envelhecer mais. Ele não vai ter os cabelos brancos mais. Ele não vai mas na faixa, então, mas na faixa dos 30 anos... Menos que isso, o que você imagina? 33, na faixa dos 30 e 33. Por que eu trago esse então, pensamento? Quem tá nessa faixa de idade aí pode dar uma malhada, né? Porque aí vai voltar, né? Quando chegar, vai voltar malhadinho, né? Vai voltar mais bacana aí, vai voltar perfeita. Por que a gente trabalha essa ideia? Porque tem gente que pensa que Jesus começou o ministério aos 30 anos porque 30 anos fosse atingir a maioridade na cultura judaica. Isso é senso comum também, não é isso não. Tanto que tinha reis de Israel que tinha 13 anos. Tinha reis de Israel que tinha 11, tinha 12. Teve gente que assumiu o trono com 8 anos. Então não era a maioridade. Mas Levítico vai dizer que o sacerdote tinha que ter 30 anos. Então 30 anos é a idade para ser rei, para ser profeta e sacerdote. Por isso Jesus tem esse tríplice ministério. Jesus é rei, é profeta e é sacerdote, que só pode a partir dos 30. Então o 30, 33 seria essa idade, né? Eu já passei bem também, então eu vou voltar mais rejuvenescido do que eu tô hoje, ó. 15º, vamos lá. Alguém perguntou 15º. Quem vai subir e os gordinhos com o tempo dos que vão ficar? E os gordinhos não vão para o nosso corpo todo vai ser transformado num corpo perfeito e glorioso, né? Não, tem uma pergunta interessante aqui. E as crianças? E as crianças? Muito bem. O que vai acontecer com as crianças no arrebatamento? Seria isso? Não. Elas vão voltar, mas na idade dos 30 anos também? Não, porque quando... Inclusive, eu não sei se eu já falei isso nas outras lives, mas uma coisa que vai ajudar bastante... Pessoal que tem Netflix em casa, assiste um filme que não é hollywoodiano, não tem carro explodindo, não tem efeitos especiais, que chama O Céu é de Verdade. Pastor Marcelo, você já viu esse filme? Eu já vi. É brilhante, porque ele traz o testemunho de um menino que teria tido uma EQM, que é uma experiência de quase morte, e no céu ele se encontrou com a sua irmãzinha, que morreu ainda na barriga da mãe, ele encontrou com o seu avô, que morreu já grisalhos e bem velho, mas quando... Então, dando um spoiler, pode falar, pastor? Inclusive, eu cheguei a uma conclusão com a minha esposa em relação, depois que eu assisti esse filme, porque a pastora Priscila, nós perdemos 2 crianças, ela teve 2 abortos. E a pastora Priscila teve um sonho, e depois desse filme ficou muito claro na mente dela que nós vamos rever essas 2 crianças lá em cima. Certamente. Então, isso ficou muito... Isso foi assim um conforto para os nossos corações, né? Então a nossa família aqui não é só de 3, nós somos em 5 e 2 já estão lá. E quando você chegar lá, quando você e a pastora Priscila chegarem lá, vocês saberão quem são eles e eles saberão quem são vocês. Isso com base na experiência da transfiguração, com a base num vídeo que eu já gravei lá no canal
sobre se nós teremos memória ou não. Peço aos irmãos que assistam lá, só para que nós não deixemos de falar os 33 pontos aqui Vamos lá. para a nossa reflexão. Você Então, tem 5 minutos. Meu Deus, o item 14 é o tribunal de Cristo. O item 15 é as boldas do Cordeiro. O item 16 é o início da tribulação, que é a primeira metade dos 7 anos com a Não, mas falsa aí, paz. peraí, aí você está correndo muito, porque eu já queria Então saber um vamos lá. pouco mais disso aí. As Você boldas quer- estão inclusive, assim. inclusive, eu estou por conta de vocês, estou por conta Isso. Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Então, arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós temos o quê? Nós temos o item 11, que é a ressurreição dos mortos em Cristo. Item 12, que é o arrebatamento dos vivos. Item 13, corpo transformado em glória. Item 13. Beleza. Numa questão cronológica aqui, já que Tá. Paulo disse que você não piscar de olhos. Item 14, o tribunal de Cristo. Tribunal Tá, de esse Cristo, tribunal de item- Cristo. Fala um pouquinho do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, a colega está dizendo, a irmã está dizendo, não entendi muito o item 13 e o 14. Pô, então vamos lá. O 13 é o corpo transformado. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos, vai pegar os mortos e os vivos e vai dar pra gente um corpo que não envelhece, um corpo que é perfeito, um corpo magnífico. É isso aí que é o item 13. No item 14, uma vez que isso tenha acontecido, nós vamos comparecer diante de um tribunal que o Paulo chamou de bema, que é o tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenação, não é um tribunal para juízo, mas é um tribunal para recompensar. Inclusive, esse item, pastor Marcelo, na minha opinião, é o item mais urgente de se pregar na igreja hoje, porque ele fala de Deus retribuir aquilo que nós fazemos no reino. Por exemplo, Hebreus 6,10, ele diz que Deus não é injusto para se esquecer do amor que você tem demonstrado para ele, servindo aos santos. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Tá. O copo com água de Marcos 9,41, de Mateus 10,41, receber a palavra do profeta. Então, essa doutrina do tribunal de Cristo ela é tão importante porque Deus vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras, com galardões para a vida do porvir, para a vida futura. Então, estudar isso põe a igreja em movimento. Se todo mundo entendesse a doutrina do tribunal de Cristo, estava todo mundo evangelizando, pregando, fazendo a obra, porque isso tem recompensa, gente. Isso tem recompensa. Vai ter uma só dessa aí, então. Vai lá, continua. Beleza. Item 15, as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Já que quando ele volta no final da tribulação, no capítulo 19, antes do Armagedon, o texto já não chama mais a igreja de noiva. Diz que a sua esposa se aprontou e ele está voltando com ela. Então houve, simbolicamente, é óbvio, um casamento de Cristo com a igreja no céu, que ela já não é mais chamada de noiva. Paulo está chamando a igreja de virgem pura. Eu estou zeloso por 2 Coríntios 12, né? Eu estou zeloso por vós com zelo de Deus para vos apresentar como virgem pura a um só Senhor, a saber, Cristo. No Apocalipse 19, depois aqui que acontece as bodas do Cordeiro, a igreja casou. Aí o milênio é a ceia, a festa das bodas, porque o casamento já aconteceu, percebe? Então, peraí, o casamento acontece no céu. No céu, exatamente. No céu. Logo após o Aí tribunal de depois Cristo. disso, a festa Bodas do Cordeiro. As É isso ou não? as bodas são o casamento que acontece depois do tribunal de Cristo. O casamento. No milênio é a festa. É a festa, a grande ceia. Então tá, essa festa no milênio, esse milênio, nós não reinaríamos com Cristo aqui na Terra no milênio? Exatamente, esse é o item 27. Ah, tá, é outra coisa ainda. Tá. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Não vai não, vai chegar semana que vem, porque a gente vai parar nesse... Então a gente parou no 15, é isso? Nós estamos no 15, as bodas do Cordeiro. Então deixa eu dar uma ênfase aqui no 15. Tá. Aconteceu o tribunal de Cristo. Cristo retribui a cada cristão segundo as suas obras, cada um com os seus, com as suas coroas, que Paulo usou a figura de coroas. Vou manter a figura de coroas, não vou entrar no mérito agora não. Então cada um recebe a sua recompensa. Uma vez que cada um recebe a sua recompensa, as suas joias, as suas preciosidades, acontece então agora que já houve o tribunal, já houve a distribuição dos galardões, o casamento de Cristo com a igreja. E então, isso no céu, porque aqui na terra está rolando a grande tribulação. Concordamos? Tudo bem? Paralelamente, então, o couro está comendo aqui embaixo. Na terra, a grande tribulação, anticristo, falso profeta, marca da besta, Satanás, selo, trombeta e taça. O bicho está pegando. E a gente é na festa.
E lá nós A estamos gente sem tira a noção de festa. tempo, nós estamos sem noção de Oh, tempo, numa eternidade, num estado de gozo tremendo, perfeito e pleno. Quando é isso que eu cumpre-se quero. aqui na terra, quando cumpre-se aqui na terra os 7 anos da tribulação, a igreja e Cristo se casaram. Aí volta no Apocalipse 19 aqui, ó. Volta no Apocalipse Opa! 19, ele volta com a igreja casada, ela é sua esposa, ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte se fende no meio, o povo de Israel passa pelo meio, cumpre-se o Armagedon, que são o anticristo reunindo os seus exércitos, achando que vai destruir o povo de Israel e Cristo, e aí então cumpre-se 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Cristo, na sua grande batalha do Armagedon, faz assim: com assopro da sua boca, ele destrói o anticristo e os Acabou. seus exércitos e lança eles tudo no lago de fogo. Uma vez que ele os lançou no lago de fogo, ele vai fazer aquilo que o Joel e o Mateus 25 chamaram de julgamento das nações, que é quando E ele aí a gente separa fica as... aí. Aí a gente fica aí. Vamos Beleza. parar aí, nesse ponto. Qual que é o item que tá? Nós estamos no item... aqui nós saltamos os selos, as trombetas e as taças, que era o 17, o 18, o 19, Não, e não, não, fomos não, não. pro Vamos ficar 24. então. Não, não, não. Vamos ficar nas bodas. Então tá, porque na hora que eu acabei de falar das boldas, eu falei que a Ah. igreja se casou e ao invés de narrar o que estava acontecendo na Terra, eu saltei para depois do casamento, que é a entrada no Não. milênio e ao final da Vamos, tribulação. vamos voltar semana que vem Nas nas boldas, bodas. Qual que é o item? É item o quê? 15. Item 15. Ok. Então vamos parar aí. Ok? É assim, Beleza. gente, você que tem dúvida, você pode mandar direto para o professor, ele não vai te responder, que ele tem um monte de gente. Ou você pode mandar para mim, eu faço para ele aqui. Isso. Agora eu quero tratar de um outro assunto aqui que é tão importante quanto tudo que a gente está falando. Né? O professor tem um livro escrito, ele gastou a vida toda dele, os 25 anos que ele tem de vida, ele gastou estudando escatologia. Né? Cortou o cabelo, fez a barba, veio para a nossa live hoje. Para quê? Para que você abençoe ele comprando esse livro. E eu quero propor algo aqui. Se ele ficar mandando o livro um a um para todo mundo, nós vamos pagar muito frete, quem ganha é o correio. Se você, eu vou combinar com o professor dele fazer um preço para a gente aqui, que ele vai mandar o livro para mim, você vai comprar, você vai pagar, e ele vai mandar para mim pagar um frete só e eu distribuo na igreja. Beleza. Maravilha. Mas a gente precisa compreender que isso que está sendo feito aqui é o estudo da vida dele. E ele está compartilhando conosco, e uma maneira de nós retribuirmos a ele é exatamente que adquirindo o livro, que tudo que ele está falando na linguagem dele, nós vamos entender. E vamos poder fazer anotações no livro para deixar aí para quem for ficar, pegar o livro e falar, olha aqui, ó, algum parente, algum amigo escreveu aqui, você pode dar de presente para alguém que se acredita que vai ficar aí, então pode ser bênção para ele. Então eu queria fazer esse chamado. Você que é da nossa igreja, tá? Você então faz isso. Pede para mim o livro, eu vou pedir para o professor e nós vamos pedir vai vir de uma vez só, tá? E vai ficar assim mais barato, mais em conta e todos nós vamos poder postar o nosso livro na mão. Porque não é possível todo esse aprendizado e a gente não agradeceu ao Senhor por nos dar esse privilégio. Eu quis trazer o professor para cá em abril, não consegui. Deus falou não. Mas Deus está falando para mim hoje, tocou no meu coração hoje. Eu não tinha combinado isso, mas eu sinto a real necessidade. Eu comprei o livro virtual, mas eu sinto a necessidade de ter o papel na minha mão. Eu quero comprar um desses. Você que quer comprar, coloca para mim aí, o professor vai dar o preço para mim e eu repasso para você em nome de Jesus. Professor, eu quero dar para você agora 2 minutos para você fazer as suas considerações finais e você orar por nós. Nós temos 1 minuto, na verdade, Maravilha. e já vai cair a live. Vamos orar então. Olha, eu queria dizer para pastor Marcelo, pastora Priscila e todos os irmãos que estão assistindo e os que vão assistir depois, nada na vida me dá mais prazer do que estudar e ensinar a palavra de Deus. Não há outra coisa que me move, não existe outro propósito, não existe outra coisa que esteja nos 40 movendo. segundos. Então o fato de vocês estarem aqui assistindo esse é o propósito. E eu quero agora orar por vocês. Feche seus olhos, você que está em casa, estenda as suas mãos aí e receba essa oração. Senhor Deus e Pai, alcança, meu Deus, essa pessoa que está lá, essa pessoa que está perdida.
perdida. Eu quero neste momento orar por pessoas que estão tão desiludidas e tão desesperadas nesse momento de pandemia, de talvez falta de emprego, de crise. Entra, meu Deus, com a providência, traz a solução, repreende os demônios que promovem sentimentos de morte e sentimentos autodestrutivos, salva e sara o teu povo, cerca o teu povo como um muro de fogo, queima o vírus, repreende o mal e salva o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço a você, professor. Amanhã nós estaremos aqui, 21 horas, com o tema Harmonia na Família é chave para a colheita sobrenatural. Deus abençoe você. E eu te chamo no WhatsApp agora, professor. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos vocês que ficaram até agora. Curte aí a nossa página, siga a nossa página e também a página do professor Rodrigo, em nome de Jesus. A hora da escatologia.